audiocast do curso Diálogos Raciais Autênticos, Antirracismo em Reflexões e Práticas. Texto de Ijeoma Oluo. E se eu falar algo errado sobre raça? Quando minha mãe branca me deu à luz, e mais tarde meu irmão, ela se tornou objeto de muitos comentários raciais em sua comunidade conservadora do Sul. Mas, surpreendentemente, minha mãe e eu tivemos nossa primeira conversa realmente substancial sobre raça quando eu já tinha 34 anos. Eu estava muito empenhada em escrever sobre cultura e justiça social, e minhas opiniões e identidade acerca da raça estavam bastante bem documentadas até então. Mas a verdade é que, como muitas famílias, nossas conversas durante a infância foram principalmente em torno dos deveres de casa, programas de TV e afazeres do dia a dia. Enquanto eu crescia, minha mãe tinha feito os discursos obrigatórios que todos os pais de crianças negras devem fazer. Não desafie policiais, não se surpreenda se for seguida em lojas, algumas pessoas serão más com você por causa de sua linda pele marrom. Não, você não pode ter o mesmo penteado que suas amigas porque o seu cabelo é diferente. Mas essas conversas foram pontuais e deixaram de ser necessárias quando tínhamos idade suficiente para ver a realidade das raças por nós mesmos. Tendo uma mãe branca, meus irmãos e eu provavelmente tínhamos ainda menos conversas sobre raça do que os filhos negros criados por figuras parentais negras, porque havia questões em relação às nossas vidas que eram difíceis para nossa mãe enxergar pelo fato de ser branca. Minha mãe amava nossa negritude tanto quanto era possível para qualquer pessoa não negra. Amava nossa pele marrom, nosso cabelo crespo, nossos lábios carnudos, nossa cultura e nossa história. Ela nos via como a beleza encarnada. Nossa mãe nunca pensou que nossa negritude nos impedisse de viver nossas vidas. Ela pensou que poderíamos ganhar o mundo. Mas esse otimismo e olhos brilhando de amor nasceram do fato dela ser branca. Era quase impossível para ela ver todos os obstáculos diários que tivemos que superar, os pequenos atos de racismo que sofremos ao longo de nossas vidas. Para nossa mãe, éramos negros, bonitos, inteligentes, talentosos e gentis. E isso era tudo que importava. E em nossa casa, era mesmo tudo que importava. Mas quando saímos de nossa casa e nossa mãe começou a nos ver interagindo como adultos no mundo real, ela começou a suspeitar que ser uma pessoa negra nesse mundo envolvia mais questões do que ela havia pensado. Eu percebia que isso a deixava desconfortável. Saber que os bebês que ela havia gerado em seu próprio corpo tinham universos inteiros que ela não podia ver. Então, quanto mais meu mundo e minha carreira se concentravam na raça, menos minha mãe os reconhecia. Ela realmente não sabia o que dizer. Foi nesse contexto que recebi uma mensagem de voz dela em uma noite de 2015. Tinha o mesmo entusiasmo desnecessário que todas as mensagens de voz da minha mãe parecem ter, mas o tópico era definitivamente novo. Me ligue. Eu tive uma epifania sobre raça. É importante. Eu falo sobre raça para ganhar a vida, o que significa que já tive muitas conversas desconfortáveis sobre o assunto. Muitas vezes, pessoas brancas bem intencionadas tentam me mostrar o quanto entendem, iniciando um diálogo racial cheio de suposições, estereótipos e microagressões que elas sequer percebem. Já fiquei com vergonha alheia em tantas conversas desse tipo que alguém poderia pensar que hoje me afetam menos. E, embora isso seja de certa forma verdade, essas conversas se tornam um pouco mais fáceis com o tempo. Eu não estava de maneira alguma pronta para ter uma dessas conversas com a minha mãe. E não é porque minha mãe represente algum mal ou porque de alguma forma seja uma ofensora pior do que aqueles que se aproximam de mim depois de fazer uma palestra ou leitura. Ela não é. É só que ela é minha mãe. E ninguém gosta de discutir raça com a mãe. Aqui está uma coisa sobre a minha mãe. Ela é a pessoa mais gentil e generosa que já conheci. Ela é uma mãe e uma avó maravilhosa, amada por quase todos que a conhecem.
mas ela pode ser cansativa. Não pensa antes de falar, nem ao menos dedica um tempo para organizar suas ideias antes de gritar 10 assuntos diferentes para você. E ela se recusou a usar aparelhos auditivos por muito tempo. Então, quando eu digo gritar, quero dizer gritar. Minha mãe, às vezes, é um tornado sem sentido, de emoção, entusiasmo e capricho. Uma conversa com ela sobre compras de supermercado, que inevitavelmente passará por uma conversa sobre jardinagem orgânica, que lembrará de uma piada que ouviu sobre batatas, mas não consegue se lembrar do remate, pode demandar de todas as minhas habilidades de conversação e paciência. Amo minha mãe, mas tenho revirado os olhos para ela há 36 anos e sou sempre uma adolescente malcriada em sua presença. Eu estava tentando pensar em algo que gostaria de fazer em vez de ligar para minha mãe branca para ouvir sua epifania sobre raça, quando ela fez o que todas as mães fazem. Imediatamente me ligou de volta e continuou ligando até que eu atendesse o telefone. Você recebeu minha mensagem? Perguntou. Sim. Suspirei e perguntei. Você teve uma epifania? E aí ela mergulhou fundo antes que eu pudesse fugir e me contou. Eu estava contando uma piada no trabalho e tinha uma frase de efeito negra. Não como uma frase de efeito sobre pessoas negras, mas uma frase de efeito para pessoas negras. Essa é a parte da conversa em que começo a sentir vergonha alheia. E um colega meu de trabalho, que é negro, diz: "O que você sabe sobre ser negro?" Essa é a parte da conversa em que estou expirando profundamente. Realmente não quero saber o que acontece a seguir, porque não consigo imaginar como isso pode terminar bem. Tipo, ele estava me desafiando, sabe? Provavelmente pensando, essa vaca branca. Nesse momento, lamento a invenção do telefone. E eu estava tão brava, eu pensava, esse homem não me conhece, ele não sabe o que passei, ele não sabe que eu tenho 3 filhos negros. Nesse momento, estou segurando o telefone a uns 15 centímetros do meu ouvido, na esperança de que isso torne a conversa menos dolorosa. Por favor, me diga que ela não disse essas coisas a esse homem. Mas então percebi? Ah, não! Que ele provavelmente passou por tanto racismo em sua vida que ele não sabe quem são os brancos bons. O que ela está falando? O que ela está falando? Ela não leu nenhum dos meus textos? Por favor, que a terra se abra e me engula para que eu possa sair dessa conversa. E se eu fosse negra, provavelmente ficaria com muita raiva o tempo todo também. Agora entramos oficialmente na pior conversa do mundo. Estou conversando com minha mãe branca sobre raça, porque não podemos estar conversando, sei lá, sobre vida sexual, ou sobre a minha vida sexual, minha menstruação, ou porque sou ateia. Qualquer coisa menos isso. Então agora não estou mais com raiva dele. Só vou procurar amanhã explicar que tenho 3 filhos negros e entendo o ponto de vista dele. E foi nesse momento que gritei: "Não!" Como nas cenas de filme em que seu amigo está prestes a abrir uma porta de carro que obviamente detonará uma bomba que o matará. Por mais desconfortável que fosse essa conversa, ela precisava acontecer. A discussão inicial levou uma longa conversa sobre raça e identidade e as diferenças entre ser uma mãe branca que amou e viveu com negros e ser uma pessoa negra de verdade que experimenta em primeira mão toda a força de uma sociedade supremacista branca. Ela perguntou se pelo menos tinha crédito com negros por ter arrumado o meu cabelo por tantos anos. Disse que não. Ela perguntou por que eu não me identifiquei como parcialmente branca, já que minha mãe era branca. Expliquei que, apesar de ter herdado definitivamente o privilégio da pele clara devido à minha herança multirracial, não sentia que a branquitude fosse algo que qualquer pessoa com pele marrom e cabelo crespo pudesse herdar.
porque a raça não se importa com a aparência de seus pais. Basta olhar para todos os escravizados de pele clara vendidos para longe de suas mães negras por seus pais brancos. Conversamos sobre como discutir raça sem colocar um fardo indevido em pessoas negras para que elas o eduquem. Conversamos sobre quando não discutir raça, digamos, no meio de um dia de trabalho, quando seu colega negro está apenas tentando passar mais um dia cercado por brancos. Terminamos a conversa exaustas, até mesmo emocionalmente, porém com uma maior compreensão uma da outra. Após essa conversa, a maneira como minha mãe interage comigo mudou de uma maneira que eu não esperava. Ela ainda me chama para falar sobre dramas do trabalho, mas também sobre um filme engraçado que viu e também talvez sobre seu sonho de todos nós construirmos juntos uma cabana na floresta um dia. Ainda reviro os olhos como a adolescente de 30 e poucos anos que sou durante a maior parte da nossa conversa. Mas minha mãe ficou mais destemida em seu apoio ao meu trabalho. Agora, ela entende melhor o papel que pode desempenhar. Minha negritude não é mais uma barreira entre nós, um símbolo do meu mundo ao qual ela não tem acesso e, portanto, deve evitar o reconhecimento total. Minha mãe mudou seu foco na raça, de provar às pessoas negras que ela veio das quebradas para posicionar os brancos a se portarem melhor. Minha mãe agora é uma defensora declarada da igualdade racial em seu sindicato. E tendo passado o constrangimento, e agora que minha mãe e eu temos uma melhor compreensão uma da outra, posso conversar com ela mais livremente sobre minha vida e meu trabalho. E embora uma conversa não tenha sido responsável por fazer tudo isso, ela serviu para abrir caminho para uma nova maneira de nos vermos e de como podemos realmente nos unir, como uma filha negra e sua mãe branca. Portanto, apesar de todo o constrangimento, o resultado dessa conversa me deixa muito feliz. Também estou feliz porque tenho certeza que isso impediu minha mãe de terminar em lágrimas após uma conversa com seu colega de trabalho ou ser arrastada para o RH. Trecho do livro. Então você quer conversar sobre raça, de Ijeoma Olu, editora Bestseller. Leitura Silvia Silva.